Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 6 de junho. A partir de hoje, nós vamos estar trazendo a primeira parte de uma mensagem que nós transmitimos durante a abertura do simpósio sobre a família. O tema foi a criação da família e a sua importância para o mundo. Nós tivemos a oportunidade de estar falando sobre essa mensagem, trazendo o foco e trazendo para todos a importância da existência da família. A família, a célula máter da sociedade, instituição divina, criação de Deus para abençoar a raça humana e para que a humanidade pudesse se perpetuar. Se a família não fosse criada com essa finalidade, jamais ela existiria. Quando Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea, Ele os fez para que crescei, multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Se fosse duas pessoas do mesmo gênero, isso jamais iria acontecer. Não existiria família. Como duas pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, iriam se procriar? Para mostrar que a ideia que hoje está se pregando, se propagando, de que a família pode ser constituída por pessoas do mesmo gênero, não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Por isso, nós vamos estar falando hoje, nesta primeira parte desta mensagem, sobre a criação da família e a sua importância para o mundo. Fiquemos com esta primeira parte, eu espero que você seja profundamente enriquecido e edificado. Durante o mês de maio, como dissemos, todas as mensagens devocionais. Hoje pela manhã nós tivemos lá, após o café, uma devocional de 20 minutinhos. E foi pedido que nós falássemos sobre esse tema. A mensagem desta noite é a criação da família e sua importância para o mundo. Eu queria que vocês dissessem comigo esse tema. Comigo, por favor, está aí no Data Show. A criação da família e sua importância para o mundo. Mais uma vez, a criação da família e sua importância para o mundo. Mais uma vez, bem bonito. A criação da família e sua importância para o mundo. Amém. Aí você agora vai abrir a sua Bíblia, mesmo sentados, como estamos. No livro de Gênesis, nós vamos ler no capítulo 1, versículos 26, Gênesis 1, 26 a 28, e capítulo 2, versículos 7 e 18, e os versículos 21 a 24. Esses textos descrevem a criação do homem, da mulher e, por conseguinte, a criação da família. Não tem nenhuma outra parte na Escritura que descreva com tanta riqueza de detalhes essa criação do homem, mulher e depois a criação da família. E nós temos que falar sobre esse tema, a criação da família e sua importância para o mundo. É indispensável que nós leamos essas escrituras, é indispensável. Você que está me assistindo agora no programa Opção para a Vida, em casa, ou quem sabe no seu automóvel, onde você trabalha. Algumas pessoas às vezes me abordam no centro da cidade, diz: pastor, todas as manhãs assisto o seu programa. Alguns são funcionários que trabalham como vigilante, médicos que às vezes estão plantonistas, e eles: olha, não perca o seu programa. Muita gente esses dias estavam meio confusos, perguntando a mim onde eu chegava: o programa saiu do ar, o programa saiu do ar. Não, o programa não saiu do ar, apenas mudamos de uma emissora, né, para outra.
inclusive no horário mais conveniente, de 6 às 6h30 da manhã, na TV Maior, todos os dias de segunda às sextas-feiras. Então, vamos ler o texto, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 7 e o versículo 18. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versos 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Só até aqui os versos que lemos nesta noite. Tomamos essa passagem ou esses textos como base para trazer esta mensagem com esse tema, a criação da família e a importância para o mundo, e sua importância para o mundo, considerando, irmãos, que hoje pela manhã, enquanto pregávamos na devocional, a família é a instituição única que Deus estabeleceu para, através da família, abençoar todas as nações, todos os moradores da terra, toda a raça humana. Foi através da família. E eu queria dividir esta mensagem em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre a criação. Nós somos criacionistas. Nós nem acreditamos na evolução, ou seja, não somos evolucionistas, e nem acreditamos tampouco naquela teoria, se é que a gente pode chamar de teoria, do Big Bang, que o mundo foi fruto de uma explosão. Essas duas teorias estão furadas. É um barco que está recebendo água e que vai um dia ao naufrágio. Aliás, eu poderia até dizer que já naufragou há muito tempo. Nós vamos mostrar logo mais isso aqui. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro, é a única razão para nós acreditarmos no que ela descreve sobre a criação. Eu diria que a Bíblia é um manual. A Bíblia é a bússola. A Bíblia, podemos dizer ainda que ela pode ser tomada como sendo a única verdade, o único manual que você pode realmente ler e acreditar naquilo que você está lendo ou ouvindo. Por quê? É a palavra de Deus. A Bíblia também não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, eu quero nesta noite, nesta oportunidade, dividir esse sermão em duas partes. Primeiro vou falar sobre a criação. Quando Deus criou todas as coisas, as quais foram devidamente, cuidadosamente criadas com amor, com muito cuidado, com muito carinho,
Deus fez tudo com muita precisão, ao ponto da própria ciência não negar, mas não negar mesmo, a ciência não pode negar a existência de um ser pensante, de um ser inteligentíssimo, que criou tudo que está aí. Só que eles não querem admitir. Mas no fundo do fundo, nós já tivemos a oportunidade de ouvir homens como o Dr. Adalto Lourenço afirmar que eles não querem simplesmente se dobrarem diante desta realidade e preferem criar essas teorias, esses ensinamentos, porque eles mesmos no fundo do fundo da alma, eles não têm respostas para dar quanto à existência ou negar a existência desse Deus, só que não querem admitir. Então, de todas as coisas que foram criadas, inclusive dentre a criação, Deus terminou com chave de ouro, podemos assim dizer, coroou com a criação do homem, que foi criado conforme a sua imagem e semelhança. E quando eu digo que a ciência não pode negar, nós temos alguns argumentos extra-bíblicos. Por exemplo, um deles é o argumento cosmológico. O argumento cosmológico faz com que o homem olhe para a natureza, para tudo que está aí em volta de si, e ele tem que admitir que houve um ser que criou tudo com leis, estabeleceu leis, e nós não podemos fugir, não podemos negar a existência dessas leis na física, em todas as ciências. Exige-se a cabeça de um ser pensante, inteligentíssimo, que estabeleceu leis, que criou leis que estão regendo a natureza, o universo e o mundo. Tem o argumento antropológico, extra-bíblico também. O homem, se olhar para a sua constituição física, biológica, como um ser que existe, ele não pode negar que também Deus deve ter estabelecido, na hora da formação do homem, conforme vimos aqui, criou o homem, fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e quando a gente morre, a gente volta a ser pó. A ciência não pode fugir dessa realidade, porque o próprio Deus, no livro de Gênesis, diz: o homem foi feito do pó da terra e ao pó será devolvido. Lá em Eclesiastes capítulo 9 diz que o homem foi feito do pó e a alma volta para Deus que o deu, porém a matéria volta para o pó como era. Jó disse isso também: eu nasci nu e nu vou voltar ao pó da terra. Todos nós um dia, quando morrermos, vamos voltar a ser pó, e vai se cumprir o que está escrito aqui no livro de Gênesis. O homem foi feito do pó da terra, do barro, o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então, quando Deus criou tudo, no final Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, dando uma coroação de toda a obra da criação, e colocou o homem no Éden, para que este fosse administrador. Porém, o texto que eu li para vocês, o texto é claro, disse que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Não é bom que o homem esteja só. E por isso ele decidiu fazer um auxiliador, uma companheira. E é o papel da mulher, da esposa, é companheira, auxiliadora, amiga, está ali ao lado. Foi tirado da sua costela enquanto ele dormia. A mulher, quando ele acordou, estava uma mulher belíssima, formosa. O próprio Adão deve ter tido um susto muito grande, mas nunca mais ele foi um homem que não soube ser agradecido a Deus pela mulher que Deus colocara ao seu lado. Dizem os poetas que a mulher foi tirada do lado, não foi tirada da sua cabeça, nem dos seus pés, foi tirada de lado para ser sua companheira, co-auxiliadora, ajudadora, amiga, está ali ao lado. Não foi tirada dos pés para que não fosse pisada, não foi tirada da cabeça para que não estivesse como se fosse dominadora, mas foi tirada de lado, para ser amada, para ser abraçada, para ser amiga, companheira. Esse é o papel da esposa como auxiliadora.
Então ali está formada a criação do homem, da mulher e da família. Nós somos criacionistas, sim. Não por adesão, preste atenção no que eu estou dizendo. Não por adesão ou por opção, mas acreditamos que à luz da lógica e à luz da razão, não há como se explicar a existência de um mundo tão complexo pela crença da explosão do Big Bang, nem muito menos, tampouco, da evolução. Vocês que me assistem agora e que estão aqui nesta noite, nesta reunião, devem assistir telejornais e devem ver o que causa uma explosão num caixa eletrônico quando aqueles ladrões, assaltantes de banco, causam aquela explosão naqueles caixas eletrônicos. Fica tudo destroçado, tudo destruído. Como é que alguém cria uma ideia maluca, absurda, que através da explosão de um Big Bang, está tudo aí ordenadozinho, funcionando perfeitamente. Dentro da lógica e da razão, isso é uma loucura, pensar, admitir que a criação foi fruto de uma explosão do Big Bang. Veja, quando você vê no próximo telejornal o que causa uma explosão de um caixa eletrônico, isso seria o que teria acontecido se houvesse uma explosão do Big Bang como forma da produção, da criação da natureza, de tudo que está aí ordenadamente. É uma loucura. Eu não sei como é que as pessoas estão hoje acreditando em tanta besteira, em tanta imbecilidade, me perdoe a expressão, ou nessa outra teoria da evolução. Então, de sorte que à luz da lógica, à luz da razão, nós não podemos, a nossa mente não pode aceitar esse tipo de ensino que hoje está sendo crido por muita gente em todo o mundo. Então, a evolução de Darwin também, eu estava preparando essa mensagem e me fui prolongar sobre essa questão. Se Darwin estivesse vivo hoje, ele estaria totalmente equivocado. Ele se sentiria, ele iria pedir desculpas e perdão a todos quantos acreditaram na sua teoria da evolução. Sabem por quê? Ele ia dizer: gente, isso que eu ensinei até agora, isso não passa de uma piada. Sabem por quê? Porque depois que foi descoberto o DNA de cada um de nós, está aí hoje o genoma humano, que é um projeto científico de longo alcance que visa mapear a integridade do código genético do homem. Então não se pode admitir que um código do genoma humano possa ser comprovadamente falando, podemos assim dizer, acreditado que eu vim do macaco e que o macaco tem um DNA que é do mesmo do homem e assim sucessivamente até chegar no peixe. Tudo está desordenado, tudo está realmente contrariando a própria ciência. Como é que se vai acreditar numa mentira, numa farsa absurda? Isso é imbecilidade, repito. Portanto, quando a Bíblia descreve a criação do mundo, nós vamos ver que Deus não pensou somente em criar céus, terra e mar, animais marinhos, animais selváticos, aves, peixes e répteis, mas Ele pensou em criar um ser que pensa, um ser que tem inteligência, um ser que tem volição, que tem vontade, que pode ser comparado ou semelhante a Ele. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E depois disso Ele criou também a família, quando de um sono pesado que deu a Adão, e depois este ao despertar tinha ao seu lado uma mulher belíssima, certamente formosa, porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez foi bom e perfeito. Então, meus irmãos e amigos, Ele pensou,
quando estabeleceu a família, para que o homem não ficasse só, para que o homem não estivesse só. Portanto, quando a Bíblia descreve que a criação do mundo foi feita com essa razão de ser, da existência do homem, ele pensou na família ali. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Abra bem os ouvidos agora para o que eu vou lhe dizer. Presta atenção. Jamais, mas jamais mesmo, eu e você existiríamos se não fosse pela união de um macho e de uma fêmea. União homoafetiva jamais vai gerar vida. Jamais. Se não for por um macho e uma fêmea. E o texto sagrado nos diz que quando Deus criou macho e fêmea, Ele estabeleceu um princípio. E este princípio que Deus estabeleceu está aqui. No capítulo 2, versos 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne, e a costela com que o Senhor Deus tornara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando eu me casei, quando você que está aqui me assistindo, ou me vendo em casa, você se casou, você se uniu à sua mulher, e você gerou filhos. Jamais você iria gerar filhos se tivesse se unido a outra pessoa do mesmo sexo. Jamais, jamais, repito. E Ele criou com a finalidade, dizendo para que no capítulo 2, versículo 7 e o versículo 18, Ele disse: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E no verso 18, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então foi macho e fêmea. No capítulo 1 que eu li para vocês, versos 26 a 28, aí eu quero que você se detenha comigo aqui. Também Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o Senhor o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E agora veja: e Deus os abençoou, Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Jamais, repito, jamais o homem procriar-se-ia, o homem geraria vidas, se não fosse macho e fêmea. Deus foi quem disse: crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Eu existo hoje, e você existe porque Deus estabeleceu leis, princípios, que não podem ser de maneira nenhuma deixadas de ser consideradas. Uma delas: só há fecundação de uma vida através de um óvulo e um espermatozoide. E você sabe disso. Se não houver fecundação de um óvulo com espermatozoide, não pode gerar vidas. E só o homem produz espermatozoide, e só a mulher produz o óvulo. Uma mulher não produz espermatozoide. O homem não produz óvulo, é a mulher e o macho e fêmea. Então essa criação é um princípio divino que ninguém pode fugir desta realidade. E eu não sei como é que estão aceitando essa ideia maluca da chamada união homoafetiva. Se alguém quer viver com uma pessoa do mesmo sexo, é outra história. Mas dizer que a palavra de Deus concorda com isso está totalmente errado. Isso é pecado. Esse foi um dos pecados que levou a cidade de Sodoma e Gomorra a ser destruída, a ser totalmente queimada, por causa desse pecado sodomita. Então não podemos aceitar. Não há outra forma diante da própria ciência.
Não há outro meio, não há outra forma, nem cientificamente falando, nem biologicamente falando, que se prove o contrário. Não tem, não existe. Só um homem e uma mulher pode fertilizar e pode procriar-se e pode gerar uma vida. E tem mais uma coisa: se não fosse isso, eu que estou agora falando para você e você que está me assistindo ou me vendo aqui nesta noite, não existiríamos, não haveria humanidade. Isso é tão elementar, isso é tão fácil de se entender, que eu estou falando uma coisa que para muitos talvez seja uma coisa absurda, mas isso é a coisa mais elementar que se possa imaginar. Talvez alguém esteja dizendo: mas como é que esse pastor está dizendo uma coisa que todo mundo sabe? Todo mundo sabe, mas não aceita. Para isso é que estão ensinando hoje esse ensinamento aí, totalmente antibíblico, antifamília, ante tudo o que se possa dizer. O texto é claro. E aí você diz: pastor, por que está aí hoje, daqui a 15 dias eu vou estar pregando uma mensagem que vai ter como tema: quem está destruindo a família e o que podemos fazer para protegê-la. Eu vou pregar sobre isso, eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu vou apenas dar aqui uma ligeira pinceladazinha. Sabe o que é que está fazendo com que a humanidade hoje perca essa visão de família e desrespeite esses princípios bíblicos? Chama-se apenas uma palavra, chama-se pecado. Não tem outra palavra para se dizer: isso é pecado. Simplesmente. E se você quiser entender isso mais detalhadamente, eu aconselho que você leia Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E aí você vai entender o que eu estou dizendo, principalmente a partir do verso 18, onde Paulo afirma: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, e aí entra a questão agora aqui do lesbianismo, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E aí vem agora o homossexualismo. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural das mulheres, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso é pecado. E é essa a causa que eu vou estar pregando na próxima semana sobre a destruição, teremos como tema: quem está destruindo a família e o que podemos fazer para protegê-la. A família, meus irmãos, que é um projeto divino, que é a instituição sagrada. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.